Boa noite, eu sou o Evaristo de Miranda, sejam bem-vindos à minha casa. Não era para estar aqui, a previsão era que eu falasse com vocês, fizesse uma palestra, uma apresentação sobre o tema dos fariseus, não é? Mas infelizmente circunstâncias da vida me impedem de estar aí com vocês e os organizadores me sugeriram de fazer uma, duas gravações sobre o tema que ajudasse a reflexão de vocês essa noite. Eu me desculpo por não estar aí presente, mas nós temos para iluminar um pouco a nossa reflexão duas coisas. Em primeiro lugar, o livro que eu escrevi sobre os fariseus, pelas edições Loyola, e de alguma forma eu vou percorrer parte desse livro no que eu vou comentar aqui com vocês. A única coisa que realmente eu não vou percorrer é que esse livro, mais ou menos um terço dele, apresenta... Nós conhecemos hoje praticamente a história de quase 300 fariseus. Mas de quase uma centena deles é possível reconstituir o seu pensamento, a sua contribuição, a partir de diversos escritos da tradição judaica. Foi o que eu fiz aqui nesse livro. Então eu não vou comentar a história dessa quase centenas de fariseus que estão aqui dentro desse livro. Essa parte eu não vou comentar e vocês, se tiverem o livro, poderão ver. Também eu estou mandando um PowerPoint, uma pequena apresentação que percorre um pouco os temas que eu vou tratar aqui. Talvez a nossa conversa seja um pouco mais livre e até por isso mesmo um pouco mais desorganizada, mas eu gostaria, na primeira parte, de comentar um pouco sobre esse movimento que nós poderíamos chamar de farisianismo, né? Que está ligado a essa ideia dos fariseus. Na realidade, os fariseus representam um movimento político, religioso, que se organizou dentro de um judaísmo que estava também se reorganizando, mas que às vezes nós temos dificuldade de entender, porque as outras grandes religiões, elas têm sempre um fundador. O cristianismo tem uma pessoa que é um fundador. O islamismo tem uma pessoa que é o seu fundador. O budismo tem uma pessoa que é o seu fundador. O judaísmo não tem um fundador. O judaísmo é uma longa construção histórica, na qual participaram muitas tribos, diversas etnias. Isso foi sendo trabalhado, retrabalhado, ocorreram múltiplas lideranças, visões inclusive muito divergentes, diversos movimentos religiosos e políticos que ao longo de 2000 anos foram construindo o que a gente chama hoje de judaísmo, não é? Mas que na realidade passou por períodos de exílio, de diáspora, de diversas culturas, etc. Então o judaísmo ele não se encaixa assim nessa ideia de religião que nós temos. Eu não vou detalhar isso porque muitos de vocês conhecem isso muito bem. O fato é que esse movimento dos fariseus é um movimento que se estende por quase 4 séculos de história. É como se a gente dissesse, é quase a idade do Brasil, né? Quase a história do Brasil. Quer dizer, são 4 séculos. Ele começa já no 2º século antes de Cristo e vai terminar também no 2º século depois de Cristo, quase no final dele, dando lugar, sendo substituído pelo que a gente chama de judaísmo rabínico, o judaísmo tal qual a gente conhece hoje. Ele é herdeiro direto dos fariseus. E nesses 4 séculos, ou quase 4 séculos, ocorreram muitas coisas na experiência do povo hebreu, né? Houve a ocupação e a expansão dos gregos sobre a região. Essa expansão foi duradoura e levou a uma helenização da região. Tanto que os evangelhos estão escritos em grego, se falava grego, era a língua dominante na região. É um período longo, durante o qual ocorreram muitas lutas políticas internas dentro do judaísmo, sobretudo disputando o controle do chamado Sinédrio, e também eventos de monarquia dentro do judaísmo, né? Nesse mesmo período ainda de 3, 4 séculos, depois dos gregos, da helenização, veio a ocupação romana. Então tem todo o período da ocupação romana. Depois da ocupação nós temos o período da Pax Romana, que é o período em que proliferou, começou a se expandir o cristianismo. Durante a Pax Romana aconteceram revoltas e houve uma proliferação de movimentos minoritários, políticos, e ao mesmo tempo o aparecimento de muitas seitas radicais, messiânicas, dentro do judaísmo. É o período em que ocorrem revoltas importantes, verdadeiras guerras contra o Império Romano, sobretudo a revolta da qual participa o Abi Hakiva,
e liderada pelo Bar Kokhba, não é? Isso levou, no final, à destruição do Templo de Jerusalém, não é? A transformação de Jerusalém numa vila romana, né? Na Aelia Capitolia, e numa perseguição e massacre dos judeus muito grandes, massacres genocidas. É nesse período também que nasce Jesus de Nazaré. É nesse período que vão se constituir as primeiras comunidades que eram judeu-cristãs e que depois vão desaparecer progressivamente e dar lugar ao cristianismo, não é? A essa nova religião, vamos dizer assim, e um período em que eles vão viver, também no judaísmo, diversas lideranças não hegemônicas, até no final do farisianismo. Então, não é qualquer período da história, quer dizer, são 4 séculos onde ocorreram todas essas coisas. Nesse meu livro, eu trago isso mais detalhadamente, assim, até onde se pode ser detalhado, uma coisa que é resumida, mas mais ou menos o que ocorreu ao longo de todo esse período, né? Então, essa é a primeira coisa. O farisianismo é um evento político, religioso, que ocorre durante um tempo relativamente dilatado, né? Os fariseus, eles vão ter, no final desse período, um papel essencial na reorganização do judaísmo, no judaísmo pós-templo, após a destruição do templo, e que é o judaísmo que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim, né? A base do judaísmo que nós conhecemos hoje, que vai ser o papel desempenhado por Zaccae, né? E pela academia, como se diz, pela reestruturação dessa academia, que estava organizada na cidade de Yavne, né? De Jâmia, e que vai ser um movimento centrado na defesa da identidade cultural e religiosa, não é? Onde o templo não será mais central e, pelo contrário, o que será central será a Torá, não é? A defesa da Torá, dessa identidade cultural e religiosa. Uma fase difícil depois da destruição do templo, em que os judeus estão acuados, estão na defensiva, e aí eles tomam uma série de decisões que levam à supressão das minorias sectárias dentro do judaísmo, e isso acaba por levar à expulsão dos nazoreus, né, dos nazarenos, do que seguiam Jesus, os nazarenos, e que acabam sendo expulsos do templo, das sinagogas, e ao mesmo tempo são comunidades que vão ficar afastadas desse cristianismo nascente e, sobretudo, afastadas do ambiente redacional dos evangelhos até, né? Mas a gente sabe que eles existiram, foram importantes. Eusébio, né, o historiador da igreja, sinaliza que os bispos de Jerusalém eram hebreus de antiga raiz, da família de Jesus, né, como Tiago. Eles vão sistematizar o Tanakh, a Bíblia judaica, vamos dizer assim, os livros que vão compor essa Bíblia, vão tirar dos escritos sagrados, com uma série de critérios, determinados livros, né? Eles vão sistematizar essa oração famosa das 18 bênçãos, né? O Shmone Esrei, na qual, na 12ª oração, são condenados os minim, quer dizer, os sectários, e aí dentro os cristãos, né? As grandes diferenças com essa comunidade final de reestruturação do judaísmo a partir dos fariseus, com o cristianismo, não é tanto a questão, muita gente imagina que é que o Messias, a gente acreditava no Messias, Jesus é o Messias, eles não acreditavam ainda no Messias. Não, havia duas grandes conflitos, né, com as comunidades cristãs, né? O primeiro é porque eles consideravam que as comunidades cristãs tinham abandonado a Torá ritual, tudo que havia de ritual na Torá, as regras de pureza, etc., e abandonado também as regras da reconciliação, né? As regras pela qual se torna filho de Deus, que estavam ligadas à circuncisão, e pelo contrário, adotado uma série de outros ritos, entre outros, a Eucaristia, em que o sacrifício do Cordeiro é substituído por Jesus, pela morte de Jesus, etc., né? Agora, nesse mesmo período que vai encerrando essa fase do farisianismo, é que começa a emergir uma nova literatura, né, na região, que são os evangelhos, né? Num grego bastante ríspido, né, provavelmente em Roma,
Marcos redige o primeiro evangelho. Quer dizer, hoje a gente está acostumado a ver surgir igreja em tudo quanto é lugar a partir da Bíblia, né? E as pessoas fundam igrejas a partir da Bíblia e dos evangelhos. Mas os evangelhos não fundaram nenhuma igreja. As igrejas já existiam, a igreja já existia, os cristãos já existiam. Os evangelhos não fundaram o cristianismo, foi o cristianismo que escreveu os evangelhos, né? Ele já existia. Isso começa com Marcos, essa nova literatura dos evangelhos, e ao mesmo tempo, em paralelo, um fariseu chamado Paulo, né? Com as suas cartas, sistematiza mesmo a perspectiva cristã, e aí traz até o que a gente trata às vezes Paulo como o verdadeiro fundador, né, do cristianismo. Queria dizer também, para concluir essa passagem histórica, que o cristianismo e o judaísmo, tanto o judaísmo não se consolidou e nem o cristianismo se expandiu nos vazios de um Império Romano decadente. Muita gente imagina que o Império Romano estava decadente e nessa decadência do Império Romano o cristianismo se expandiu e o judaísmo nascente, né, o judaísmo rabínico, ele se consolidou. Não, não é verdade. Nós estávamos em plena Pax Romana. É o melhor período do Império Romano. Era o melhor mundo que os romanos conseguiram criar na sua melhor forma nessa época. O cristianismo, quando a gente olha as comunidades cristãs, elas correspondem à rede de sinagogas, não é? Paulo ia de sinagoga em sinagoga, não é? As comunidades cristãs estão ligadas a isso. Era possível viajar, havia riqueza econômica, havia fartura, havia condições mesmo, não é? De comércio, meios de comunicação, estradas, navegação, segurança, não é? E mesmo assim é um período também muito marcado por diferenças etnocêntricas entre os judeus e os cristãos, e sobretudo os próprios cristãos, que os pagãos já viviam essas diferenças. Mas o êxito, o sucesso do cristianismo, eu acho que se deve à sua literatura. Isso também é uma herança dos fariseus, como nós vamos ver na segunda parte. Então, sob a árvore do farisianismo, né, nasceu a árvore do cristianismo, né? É herdeira disso, né? Os fariseus sempre tiveram, não é, como perspectiva a reflexão, o pensamento, a discussão, a interpretação da Torá. A palavra fariseu, ou fariseus, perush, perushim, significa textualmente em hebraico separados, ou separadores. Mas isso interpretado no sentido de intérprete, de comentador, daquele que separa, aquele que distingue, aquele que é capaz de distinguir o que está certo, o que está errado, de expor a lei. Sobretudo em partes em que a lei não era muito evidente, né? Por isso eles vão construir, ao longo de um século, 2 séculos, a chamada Torá oral, que é a interpretação da lei, e que vai dar origem ao Talmud. Eu não sei, eu vou terminar aqui com uma historinha. Vocês devem talvez estar familiarizados, não sei, nos estudos com o Talmud, mas não sei se alguém já viu uma página de Talmud, mas o Talmud, ele é assim uma espécie de hipertexto, né, que tem séculos, mas é uma espécie de hipertexto. Você pega uma página do Talmud e lá no centro tem uma frase da Bíblia, por exemplo, Deus deu a terra de Canaã aos hebreus, e está lá citada. E aí em volta, sob forma de quadradinho, de puxadinho, de retângulo, tem todos os comentários dos sábios em torno dessa frase. Por exemplo, Deus deu a terra de Canaã aos judeus. Então, um desses sábios, da tradição dos fariseus, vai dizer, ou seja, se alguém disser que quando nós chegamos em Canaã já tinha gente e que nós tomamos a terra deles, nós não somos um povo de ladrão, não. Nós não somos ladrões, porque a terra pertence a Deus. E se Deus deu para nós, bom, ela é nossa, nós não somos ladrões. Aí você vai ler outro comentário do outro sábio, ele fala, não, nada disso, é o contrário. Se Deus deu, ele tira. E aí ele tirou desse povo, porque ele não merece, e nunca mais ele vai ter essa terra. Bom, aí você lê o outro comentário do outro sábio, ele vai dizer, não, não é nada disso, não é uma questão política, isso é no sentido espiritual, essa terra fala do nosso coração. E assim você vai lendo os comentários, um aponta para lá, outro aponta para cá, outro interpreta para lá, outro interpreta para cá. Você vê todas aquelas interpretações e no fim você fala, bom, mas o que é aquilo? Qual que é a doutrina, né? Qual que é a doxa, né? E acho que isso traduz muito o que foi toda essa elaboração dos fariseus, né?
Se você procurar um rabino para perguntar, rabino, olha, aqui a frase diz isso, mas um sábio diz isso, outro diz aquilo, etc. Qual que é a doxa? Qual que é a doutrina? Como que eu tenho que interpretar? O que quer dizer aqui isso? Provavelmente, acho que em 95% dos casos, o rabino vai te dar sempre a mesma resposta. Ele vai dizer, sabe o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, Deus quer um povo que pense. Deus quer um povo que pense. Então, vocês estão aqui hoje um pouco para pensar, não é? Sobre esse período, sobre essa história. Os evangelhos são uma péssima fonte de informação sobre os fariseus, porque eles foram escritos praticamente depois do final dos fariseus. E se referem de forma anacrônica a algumas experiências no contexto que eles estavam vivendo e não são uma fonte confiável, apesar de ter elementos interessantes sobre os fariseus. Mas nós temos muitas outras fontes históricas, no meu livro apresento, que nos permitem de conhecer bastante bem o que foi ao longo do tempo as transformações dos fariseus. Mas os evangelhos dão algumas ideias disso. Mas uma coisa é certa e com isso eu concluo. Jesus Cristo dialogou com Israel através dos fariseus. Não foi através dos saduceus, não foi através dos essênios, não foi através dos sacerdotes. Bem, nós continuamos a nossa reflexão aqui sobre alguns elementos ligados à história do cristianismo e do farisianismo, entre Jesus e os fariseus. Na primeira parte eu abordei mais aspectos históricos, situando um pouco toda essa complexidade histórica ao longo da qual, de quase 4 séculos, né, se desenvolveu esse pensamento, essa contribuição dos fariseus, e dentro e no seio da qual surgiu também o cristianismo. Nesse livro aqui, dos Sábios Fariseus, eu trato em capítulos específicos das relações de Jesus com os fariseus, que nós tentamos apreender através dos evangelhos, mas que são uma fonte que tem que ser lida com muito cuidado para isso, porque eles são tardios, anacrônicos, né? E depois do relacionamento do cristianismo com o judaísmo nascente, esse judaísmo rabínico, né? Organizado depois da destruição do Templo de Jerusalém. Eu queria só comentar 2 coisas disso, vocês podem discutir, procurar e ter outras opiniões também, né? Uma é que realmente o evangelho hebraico, assim, por excelência, é o evangelho de Mateus, não é? É um evangelho que foi escrito por uma comunidade de judeus cristãos, não é? Que reconheciam em Jesus o Messias, não é? E que se reivindica das mesmas esperanças que as outras comunidades judaicas, né? E há diferenças enormes entre o evangelho de Mateus com os outros evangelhos por causa disso, né? Se os discípulos comem pão, ou não lavam as mãos, ou se alimentam no Shabat, os outros evangelhos vão dizer que essas coisas estão superadas, é outra coisa agora, é o cristianismo, né? Mateus não, ele vai dizer nos mesmos episódios que não, porque Davi também entrou no templo e fez isso. Não, ele vai o tempo todo mostrar como Jesus se insere e realiza plenamente toda a esperança judaica. É um evangelho que se dirige a uma comunidade de judeus cristãos que estava sendo confrontada a esse judaísmo rabínico que estava se reorganizando, e é até dramático para quem estuda esse evangelho perceber como essa comunidade estava desaparecendo, e provavelmente ela desapareceu mesmo, e a maioria dos seus membros voltou ao judaísmo e abandonou o cristianismo, e esse esforço, não é, do evangelho de convencer que Jesus é o Messias, etc., né? Acho que o evangelho de Mateus é o mais agressivo com relação aos fariseus. Ele coloca os fariseus numa posição de hostilidade muito grande. Os mesmos episódios que nos outros evangelhos eles apresentam uma pessoa, alguém se apareceu, o publicano, no outro é obrigatoriamente um fariseu, e de forma muito negativa, né? Acho que o evangelho de Mateus realmente é um caso à parte, ele merece estudo, e eu consagrei aqui no livro um espaço grande a esse evangelho de Mateus. Outra coisa é no evangelho de João, no outro lado, né? Depois dos sinóticos, que a gente deve tomar cuidado nos evangelhos com essa expressão judeus, não é? Porque nós não temos a possibilidade em português e mesmo no grego de separar 2 coisas, porque hoje para nós judeus
designa todo o povo de Israel, os israelitas, né? Mas naquela época não tinha esse alcance, né? Frequentemente no Evangelho de Mateus, e sobretudo no Evangelho de João, quando ele fala dos judeus, e fala até agressivamente, textualmente ele está falando dos judeanos, quer dizer, da elite política da Judéia, né? Havia as várias regiões, havia os galileus da Galiléia, e havia os judeanos, os que viviam na Judéia, não é? E que era uma elite política, que no final vai levar Jesus à morte, né? Em Jerusalém. Mas esse é deles que eles estão falando, e não de todo o povo de Israel. E isso acabou generalizada, essas críticas, que eram críticas dirigidas aos judeanos, vamos dizer assim, essa elite política da Judéia, acabou no termo judeu sendo generalizada para todo o povo de Israel. Nós vemos mesmo isso no episódio de Natanael, quando ele se aproxima e que Jesus diz e elogia ele como filho de Israel, né? Nunca vi um filho de Israel assim. Quer dizer, esse termo judeu, mesmo nos evangelhos, tem que ser olhado com muito cuidado, porque nós fazemos sem querer uma generalização que não havia no texto, não havia essa intenção. Agora, voltando para os fariseus, assim como eu dizia que o cristianismo, o sucesso do cristianismo é o êxito do cristianismo, é a sua literatura, também o grande fruto do farisianismo é a literatura farisaica e rabínica que se seguiu. Quer dizer, essa enorme tradição oral, que é polissêmica, que é contraditória, de interpretação da lei, vai depois ser sistematizada, não é? Essa árvore vai dar frutos na Mishnah, no Talmud, né? E é uma literatura produzida não por sacerdotes, né, por levitas, por escribas, mas é uma produzida pelos fariseus, que eram leigos, em sua grande maioria de origem humilde, burguesa, no sentido de pessoas que viviam nas cidades, eram sapateiros, tanoeiros, pessoas que tinham atividades do meio urbano, não é? E que tinham essa linha de ser muito rígidos com relação ao poder externo e muito flexíveis no que diz respeito à vida privada e à vida cotidiana, à vida familiar, na interpretação da lei, não é? E essa interpretação é interessantíssima porque frequentemente ela é usada até para anular preceitos ou pelo menos para tornar a sua aplicação impossível, né? Por exemplo, é dito que no Shabat não pode haver trabalho, não pode haver transporte, não posso pegar um saco de trigo e transportar, etc. e tal. Mas também não posso transportar instrumentos. Mas, por exemplo, a mulher ela pode usar brinco, ela pode transportar brinco, ela pode transportar um colar, ela pode transportar enfeites. Isso viola o Shabat ou não? Nós vamos encontrar nos escritos farisaicos quilômetros de textos para permitir que as mocinhas, né, no sábado e na saída da sinagoga, possam ir lá arrumadinhas, né, e carregar brincos sem infringir o Shabat. E para isso tem toda uma série de reflexões. Um outro exemplo é que no Brasil frequentemente a gente diz que a lei não é aplicada porque ela ainda não foi regulamentada. Pois os fariseus, em muitos casos, fizeram o contrário. Eles regulamentaram a lei para que ela nunca fosse aplicada, né? Por exemplo, é dito na Bíblia que se o filho desonrar o pai pode matar o filho. Se a filha desonrar a mãe pode matar. Isso é possível? Está escrito. Os fariseus vão dizer sim, está no texto bíblico, mas não está dito como. E nós vamos explicar, interpretar como que o pai faz para matar esse filho que o desonrou. E aí eles vão dizer que o pai precisa primeiro acusar o filho formalmente, que isso tem que ser feito em público, numa praça pública, e que o filho tem direito à defesa, etc, etc, etc. Um processo que nunca foi aplicado na história de Israel, né? Inclusive eles tem muitas discussões sobre o tema da pena de morte, né? E os rabinos vão dizer, os sábios, que se o Sinédrio a cada 70 anos declarar uma pena de morte, já é gravíssimo, né? Já é gravíssimo. Se for a cada 7 anos, pode dissolver o Sinédrio, né? Então é interessante toda essa flexibilidade para tornar a lei praticável, né? Humanizar, vamos dizer, essa lei, sobretudo no âmbito da vida privada e familiar, e ao mesmo tempo muito rígidos na vida externa, né? Talvez entre os frutos que a gente pudesse percorrer rapidamente aqui para encerrar essa segunda parte,
e que estão presentes na nossa cultura, no nosso cotidiano, são na vida civil mesmo. Primeiro, a educação obrigatória e gratuita. Os fariseus, inclusive quando estiveram no poder, governando mesmo, eles instituíram a educação obrigatória e gratuita para os meninos de 5 a 13 anos, e onde tinha uma sinagoga, tinha uma escola, e depois eles iam para academias. Então, quem quiser investigar sobre isso, olhar no meu livro, discutir, nós temos essa herança que vem lá de longe, não é? Da educação obrigatória e gratuita, em termos muito interessantes, inclusive, de uma educação muito aberta, muito polissêmica, proposta e desenvolvida pelos fariseus. Outro tema que nos é muito caro, mas que vem dos fariseus, é a temática da pobreza, da justiça e da caridade, né? da tzedakah, né? O quanto nós temos que levar o nosso olhar para os pobres. Quer dizer, as pessoas desviam o olhar dos pobres, mas a fé, a religião, a espiritualidade deve levar as pessoas a olhar, dirigir o seu olhar para os pobres, para a pobreza, toda a temática do pão. É gozado que entre um grande sábio fariseu, que foi Hillel, né, e Jesus, nós vamos encontrar frases muito parecidas, né, no tocante ao pão nosso de cada dia, né? E também os fariseus vão dizer que a Torá ela é como a água, frequentemente ela é como a água. Por quê? Porque a água ela não gosta dos lugares altos, ela desce sempre para os lugares mais baixos, onde está a pobreza, onde está até a desonra, onde está a necessidade, etc. Vai dizer que o vinho, o mel, o azeite são guardados em recipientes muito simples, muito pobres, vamos dizer assim, né? A riqueza da reflexão sobre a pobreza, a tzedakah, o dever da caridade, é enorme, né? Por isso também a valorização do trabalho, que é uma tradição também hoje do Ocidente, né? Recebemos isso da herança judaico-cristã. Valorizar o trabalho, porque eles tinham profissões comuns, não é? E isso é extremamente valorizado, não é? Eles vão dizer que o pai que não ensina uma profissão para o seu filho está criando um ladrão, né? É o que José vai fazer com Jesus, né? Ele ensina a profissão para o seu filho. Então a criança é educada pela mãe nos preceitos da Torá, depois pelo pai, que também ensina uma profissão a eles, né? É interessante todo o desenvolvimento da legislação criminal que os fariseus desenvolveram, de como levar alguém a julgamento. E ele diz que a lei tem que levar em conta as pessoas, no sentido amplo do termo. Considerar como é que as pessoas são, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, as testemunhas que têm que ser ouvidas de forma separada, o direito de defesa, a gravidade do falso testemunho, né? E o tema da pena de morte, que é muito discutido e sobre o qual nós já evocamos aqui. A ética do próximo é uma das coisas mais profundas de toda a tradição dos fariseus. Essa klal gadol, né? Essa regra de amar o próximo como a si mesmo, ou até, melhor dito, amar o próximo como um outro ti mesmo, não vale só para as pessoas, vale para tudo, para toda a criação, né? O Rabi Meir ele vai dizer que um não-judeu que segue a Torá é semelhante a um sumo sacerdote, né? E essa ética do amor ao próximo, enfim, vai abranger mesmo toda a criação, né? Na área religiosa, nós herdamos toda a temática da santidade, que está ligada ao tema da humildade, não é? E eles se recusavam esse título de rabi, os rabanutas, eles não, o lugar da santidade é o lar e a família, né? E isso está na tradição judaica, e por isso mesmo a família é fundamental, o respeito, os filhos. O tema do perdão também é muito forte no judaísmo, a gente vai ver o quanto o cristianismo herdou isso, né? O tema do perdão, da misericórdia, do arrependimento, da teshuvá, né? O Yom Kippur, não é? É tão bonito um trecho da tradição que diz que quando os hebreus conseguiram atravessar o Mar Vermelho e estavam a salvos do outro lado, eles quiseram cantar um Halel, um hino de glória, né? Mas Deus proibiu. Deus diz a ele: como que eu vou aceitar um canto de alegria de vocês se meus outros filhos, os egípcios, jazem mortos, né?
sob as águas do mar, né? Não é lugar de cantar essa alegria, né? Tem toda a temática do saber, da sabedoria, que é interessante, muito bem desenvolvida. E nós temos aí os temas religiosos, né? O tema da fé religiosa mesmo, que vai entrar primeiro com a sinagoga mesmo, quer dizer que você discutia a palavra de Deus, interpretava os textos, né, nesses locais, e com a destruição do templo vai ser realmente o local de referência, e é até hoje, do judaísmo rabínico, né? Mas talvez dos temas que nós herdamos fortemente no cristianismo, que às vezes as pessoas desconhecem, é como eles valorizavam a justiça divina, né? Valorizavam o juízo individual de cada um na hora da morte, né? E o tema da ressurreição, que ressurge em N episódios. A fé nessa ressurreição. Até nos evangelhos, eles veem qual é a posição de Jesus, né, com relação à ressurreição, e ficam contentes quando eles veem que Jesus defende essa perspectiva. Então existe uma herança cultural, uma herança social e uma herança evidentemente religiosa do farisianismo, que deu muitos frutos dentro do próprio cristianismo, né? Então essa árvore dos fariseus, essa árvore do cristianismo, hoje virou florestas, né? Enormes florestas, mas o que a gente deve acentuar, acho que vocês podem ter essa ocasião nesse exercício e em outros, é de explorar o que nos une, né? O que nos une entre judeus e cristãos é muito maior do que o que nos separa. Durante muito tempo, de ambos os lados, a falta de reconhecimento e de interesse, de respeito, nos levou a se interessar mais pelo que nos separavam, né? As diferenças, né? Mas a gente valoriza, né? Desde, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, né? Todo esse movimento, né? De reaproximação e de conhecimento com esses nossos primos mais próximos, né? Vocês sabem que, talvez conheçam, né, um episódio do Papa João XXIII, que foi o primeiro que abriu mesmo as portas da igreja, né, com textos históricos importantes com relação aos judeus, e os rabinos da Itália e de Roma foram agradecer ao Papa, né, foram apresentar ao Papa, e quando eles chegaram, João XXIII levantou-se, eles foram se apresentando. Mas eu vou contar o final agora, né? Ele contou lá no aeroporto que foi o Papa João XXIII que abriu, isso, por favor, que abriu, né, o Vaticano II, e depois agora o Santo Paulo VI, né, concluiu. E ele dizendo que então os rabinos foram agradecer ao Papa João XXIII, né, dizendo: estamos aqui, não, somos seus irmãos. E aí ele disse: que bom, porque eu sou José. Lembra da história do final do livro do Gênesis, não? Em que José acolhe todos os seus irmãos, não? E traz depois a família toda para o Egito, né? São essas duas falas do professor Evaristo, não? Fazem a gente pensar, não é? Ou não? Sim. Desse pensamento, dentro dessa dinâmica de pensar, surgem questões, não é? Então, dentro dessa dinâmica sempre de um palestrante, de um conferencista vir, a gente deixa esse espaço aberto. Então, graças a Deus, o padre Donizete chegou de Israel hoje, não é? O padre Manuel está aqui, não? Então, veja que o meu santo anjo da guarda também é forte, né? Então, eu gostaria de também convidá-los, né? E vocês também. Desta fala do professor Evaristo, algumas questões poderiam surgir, vocês gostariam de aproveitar desses outros dois cristãos, os fariseus, bons, né? Assim, nesse sentido de que procuram ajudar a entender que essa palavra de Deus chegue ao povo, não é? Um centro cristão de estudos judaicos é dentro desse movimento, não é? De fazer com que esta palavra chegue até nós, não é? Alguma pergunta? Se pudermos ser bem objetivos, não é? Tá bom? Não é horário de fazer a propaganda política, não é horário de fazer a reflexão de onde nasceu, não é? Sermos assim bem objetivo. Alguma pergunta? Gostaria, algo não ficou tão claro, ou gostaria de escutar uma pergunta?
gostaria de mencionar uma visita que eu fiz ao Vaticano, e eu sabia que tem o lugar onde realmente a igreja foi construída, o túmulo de Pedro. E se descobriu arqueologicamente que realmente também os restos mortais poderiam ser dele, porque corresponde a uma descrição física de um homem, de um pescador e tal. E é complicado ir lá nessa gruta, porque você tem que se inscrever com muita antecedência, porque é muito difícil, tem muita gente que quer ir. E eu estava inscrita, e eles depois chamaram o nome, mas só pode ser que língua. Eu falei, olha, não importa a língua, eu quero ver o lugar. Aí depois me chamaram a senhora que sabe todas as línguas. Eu falei, não, de jeito nenhum, mas eu queria ver o lugar apenas. E também é interessante que o lugar, o túmulo do João 23 é o único que está sempre cheio de flores. Então me explicaram que realmente tem muita gente que visita esse túmulo. Ele, como núncio apostólico na Turquia também, ele favoreceu muitos passaportes, muitíssimos, né? Para né, a saída dos judeus, né? Da Europa, né? Então é alguém muito querido desde já. Alguma pergunta com relação aos fariseus, né? Temos aqui o livro, não? Que ele citou, né? E a Livraria Loyola deixou alguns exemplares, temos outros livros ali perto da secretaria. Aproveitem, né? Esta oportunidade. Alguma pergunta? Este é o momento. Pois não. Se puder falar alto, o pessoal também escutar. O professor, na sua explicação, desculpe, ele fala que há uma pluralidade de interpretações das escrituras, né, da Torá. Como que o judeu hoje vê essa interpretação? Não pode ter confusões dentro desse tipo de raciocínio? Não vou ser longo, mas tentar responder e prolongar o professor Evaristo disse. Nós herdamos dos fariseus esta mentalidade que diz que que a Bíblia é palavra de Deus. E são os fariseus que nos ensinaram, e tem um salmo que diz que o Senhor falou uma palavra e duas eu ouvi. Então a pluralidade já está na própria palavra. Isso é um dos exemplos da tradição judaica que nós recebemos. O outro exemplo, ele passou assim rapidamente, e que é o mais forte, é o mais central para nós, é aquele famoso debate fariseus e saduceus, quem crê, quem não crê na ressurreição. Os fariseus creem, e Jesus atualiza o argumento farisaico para dizer que ele também não só crê, mas ele defende profundamente a ressurreição. Em primeiro lugar, pluralidade de interpretação não é causa de confusão, desde que nós entendamos que a palavra é una, mas ela é diversamente ouvida. A começar pelo fato que ela é escrita e que ela é oral. Uma palavra escrita, há diversos entendimentos orais. No princípio, Deus criou. O que é o princípio? Naquele tempo, hoje, espiritualmente falando, o que é esse princípio? Na primeira palavra da Escritura, já começa o debate. Mas diversidade para melhor aprofundar, para melhor compreender, e não para criar confusões. É claro que no final permite uma diversidade também de correntes. Por isso que o cristianismo
Na sua origem, nós temos 4 evangelhos canônicos, sem falar de outros que não são, 4 maneiras diferentes de olhar o mesmo Cristo. No judaísmo há uma diversidade de correntes, todas interpretam a mesma palavra de Deus. Tem uma pergunta que eu achei a partir de uma revista que até os irmãos de Sião eles fazem, não na França, não muito tempo foi divulgada, porque ele fala dos judeus no Evangelho de João. E eu falei, o professor Evaristo falou, vamos lá ver o que fala. E dentro desta fala, o artigo se chama Quando a Seiva Judia Circula. Dentro desse artigo, Quando a Seiva Judia Circula, o autor vai falar do capítulo 3º dos Efésios, da carta aos Efésios, que vai anunciar que através do Cristo, os pagãos são associados a uma mesma herança, a herança de Israel. E aí eu pergunto para os dois, ou para quem puder me ajudar a entender, esta herança de Israel, porque o professor fala, que se Jesus falou com Israel foi através dos fariseus. Esta herança de Israel que Jesus quis estender aos pagãos, ela também pode ter sido reunida, escrita e transmitida por esses fariseus ou não? Lembrando até do evangelho de hoje, o mestre, um fariseu vai conversar, Jesus vai na casa de um fariseu, ela foi transmitida também por eles? Sim, sem dúvida. Eu diria que Jesus partilha da mesma mentalidade farisaica que o precedeu e na qual ele viveu. Não é à toa que há diversas conversas e ele é chamado mestre, bom mestre, rabi e assim por diante. São termos, digamos, farisaicos, de quem de fato lida, conhece e reconhece nele pelo menos mestre. Jesus, ele é, digamos, muito próximo dos fariseus. Não quero dizer de tudo aquilo que ele ensinou e dos fariseus, mas ele partilha deste mundo. A respeito do título Judeus, que o padre Fernando se referiu, e o professor Evaristo também falou, de fato foi publicado nessa revista, é um artigo, se não me engano, de 2006. Se nós pegarmos o Evangelho de João, que foi escrito em grego, judeu, os judeus no plural em grego é iudaioi. Só tem essa palavra 19 vezes no Evangelho. O problema é que nós colocamos tudo no mesmo saco e a cada vez que falamos de judeus, como disse bem o professor Evaristo, pensamos no povo, nos judeus, generalizando. Ora, desses 19 empregos no Evangelho de São João, a cada vez tem um sentido muito restritivo. Como ele disse, pode significar os habitantes da Judéia, os judeanos, pode significar algumas autoridades dos judeus, pode significar alguns judeus de tal lugar e assim por diante. Percebe a dificuldade quando nós generalizamos o risco que isto nos conduz. Eu quero terminar, já que o padre Fernando falava de João 23, diversos judeus foram falar com ele, de modo particular, esse judeu francês, que era professor, e vocês sabem disto, professor das escolas da França, Jules Isaac. Um pouco antes do início do concílio, esse Jules Isaac, que tinha escrito um livro chamado do ensino do desprezo ao ensino da estima, ele foi ao Vaticano, encontrou-se com João 23, falaram sobre o livro e saindo, ele pergunta a este Papa, será que nós podemos esperar alguma coisa desse concílio que o senhor vai convocar? E a resposta de João 23 foi, você tem direito a mais do que uma espera. O que veio depois nós sabemos é o Vaticano II,
esta mudança com o concílio, de modo particular com este documento que nos interessa e que é, digamos, a razão de ser deste centro de estudos, o parágrafo número 4 da Declaração Nostra Aetate. Mais alguma pergunta? Por gentileza, Jesus pregou na sinagoga, São Paulo também pregava nas sinagogas. O cristianismo, os primeiros cristãos eram os judeus cristãos. O cristianismo nasce no seio do judaísmo. Mas em algum momento vai haver essa separação. E vai haver uma separação, de certa forma, violenta, que está lá na raiz do antissemitismo. Eu pergunto se nesses momentos primitivos que houve essa separação, se começaram também a pesar as razões políticas e de disputa. Como é que se operou essa separação que vai gerar o discurso de São João Crisóstomo e outros textos que vão dar origem a uma separação violenta e que vai fazer descer na humanidade a sombra do antissemitismo por longos e longos séculos. Eu arrisco a fazer uma observação. Eu trabalhei esse tema nas relações judeu-cristã. Era um curso também que o professor Raimundo que está aqui assumiu. E a gente percebe que no começo, primeiro há uma harmonia muito boa no começo entre nas relações entre judaísmo e cristianismo. Eu já não mostraria a partir da divergência, mas daquilo que eles tinham em comum e viveram em comum. A gente sabe que a comunidade de Jerusalém, a primeira comunidade, era judeu-cristã e vivia em plena harmonia com os judeus que não acreditavam em Jesus ali no primeiro século. Depois vai evoluindo, até o período de João Crisóstomo, a motivação extremamente religiosa, eu arrisco a dizer. João Crisóstomo, ele gritar contra a figura dos judeus, ele acreditava estar defendendo o Cristo, defendendo o cristianismo e pregando a verdadeira religião, né? É claro que depois, quando isso acaba criando um antissemitismo, e posteriormente, isso na Idade Média, já é pego como uma questão política, e o pessoal aproveita aí para, eu diria, diabolizar a imagem dos judeus e tirar algum proveito, inclusive financeiro e político. Mas, a priori, eu acho que esse embate é extremamente religioso. E eu aproveito também para fazer, agora aqui eu gostaria de fazer duas críticas à apresentação. Um pouco tanto injusto, porque não está aqui para se defender, mas aí vocês podem defender também, né? Eu gostaria de perguntar para ele, se ele estivesse aqui. Eu também trabalho esse tema, a relação entre as receitas judaicas. É um curso que eu leciono aqui há 10 anos. E ele fala da questão da fundação das religiões. Eu não concordo muito quando ele diz que o budismo é fundado por Buda, e cita outras religiões e fala como o cristianismo fosse também fundado por alguém. Eu não tenho essa concepção, né? O cristianismo é fundado por alguém. Eu não vou dizer, Jesus fundou o cristianismo. Ele nasce a partir da figura de Jesus, não Jesus fundando o cristianismo. E é nesse relacionamento entre o judaísmo e o cristianismo que fica judeu para lá e depois o cristão para cá, e herdando muitas coisas do judaísmo, inclusive a ressurreição, que herdamos do farisaísmo. Mas eu não veria também a religião cristã como uma religião fundada por uma pessoa. E aí nós estamos bem próximos daquilo que ele fala de Israel, que não tem um fundador. Também o cristianismo não tem um fundador. Se Israel é uma religião, o judaísmo é uma religião revelada, o cristianismo também é uma religião revelada. E nasce a partir de uma figura religiosa, ou de um Deus para nós, no caso, que é Jesus. Vejo dessa forma, mas eu aceito a divergência, né?
Então ele fala com uma convicção que parece que tem alguém que fundou o cristianismo e a gente subentende de modo imediato. Se ele tivesse aqui, eu perguntaria: quem é que foi o fundador, senhor? O Jesus, se alguém, alguns autores arriscam a falar de fundação do cristianismo, mas não atribuindo a Jesus. A figura fundadora seria inclusive Paulo, né, que faz com que o cristianismo se configure como uma outra religião diferente do judaísmo. Mas Cristo não. Aí eu discordo, né? Mas aceito também a divergência. E a outra coisa que ele falou também aí, que eu coloco em discussão também, é a questão da expulsão. Ele coloca, num certo momento, os judeus vivendo junto com os cristãos, e depois os judeus teriam expulsado os cristãos da sinagoga. Inclusive, essa afirmação é causa de divergência e também gera antissemitismo. Olha, os cristãos foram perseguidos e foram expulsos pelos judeus da sinagoga. Também eu acho que a separação se dá mais por uma questão de personalidade, de evolução de ambas correntes, tanto do judaísmo como do cristianismo, que vão se autoafirmando e crescendo teologicamente e espiritualmente. Chega um momento que elas não podem viver mais juntas. Mas não há essa. Inclusive, é algo que eu também explico no meu livro, que foi relançado e que está à disposição de vocês. Apurei de fazer a propaganda também, trabalhando inclusive o termo do Evangelho de João, que seria utilizado para dizer que os judeus foram expulsos da sinagoga. João capítulo 9. E eu faço a tradução de uma outra forma, defendendo que não houve a expulsão, mas sim uma boa convivência, e no final uma briga entre irmãos, e os dois tomam o seu caminho. Mas não há é mesmo difícil de você. Como você poderia expulsar todos os judeus das sinagogas? Elas são independentes, inclusive. Não há também um consenso entre a sinagoga, onde alguém tem uma autoridade que diz: sai como a gente pode fazer na Igreja Católica. Olha, não quero mais o Papa, decreta alguma coisa. Isso não existe no judaísmo. As sinagogas trabalham de modo independente. Tá, é a minha observação. Se alguém quiser reagir também, eu faço Fernando, parte do Ministério. Não concordo. Mais uma reação, eu já passo a palavra para a senhora. Aproveitando que o Padre Manuel fez a propaganda do livro dele novo, que saiu do forno ontem, nós vamos precisar de uma outra noite para a apresentação novamente do livro dele. Quem sabe antes que o ano termine, agora em outubro ou novembro, vale a pena. Eu queria só acrescentar mais alguma coisa. Cuidado com os termos que nós usamos. Nós usamos muitas vezes de maneira muito rápida cristão, judeu. Imaginamos isso de maneira tão clara, separada, definida, distinta. Não é bem assim. É como numa briga de casal, passou 30 anos brigando e no final se separou. Se separou por causa da última briga, os 30 anos, a razão é pequena, é grande. Tira os 30 anos, coloque 3 séculos. Aí talvez no final de 300 anos se possa falar de separação, não mais do casal, mas do judeu, que aí é entendido como judeu, do cristão, que é definido como cristão. Mas isso 3 séculos depois. Nos evangelhos, eu desafio vocês, procurem se vocês vão encontrar o termo cristão. Não encontramos. Nos Atos dos Apóstolos dos anos 80 é que se usa pela primeira vez o termo cristianoi, estrangeiros que qualificam aquele grupo de seguidores do nome e dá um nome chamado cristianos, cristãos, cristianoi. Nos Atos dos Apóstolos, não nos Evangelhos. O que os primeiros, digamos, seguidores, homens de fé, fazem? Eles seguem Jesus, acreditam nele como Messias, partilham desta fé, mas não está dito que fulano é judeu, ciclano é, entre aspas, cristão. Isso virá bem mais tarde. Digamos, estamos pouco a pouco criando, fundamentando.
E os evangelhos, antes de tudo, são o que? São testemunhas. São, digamos, confissões daqueles que experimentaram a vida com Jesus, testemunho deles. Não temos essa divisão ainda. Quando começa a ter, e o professor Evaristo falava, sobretudo do Evangelho de Mateus, é de maneira muito precisa sobre algumas situações. Não é sobre tudo. Sobre tudo estamos de acordo, mas para algumas situações particulares, algumas práticas, começam as divergências. Eu gostaria de lembrar agora a questão que era muito discutida, a questão de filho de Deus. E o meu filho, quando eu tinha 5 anos, estava na pré-escola, naquele tempo era pré-escola, pré-primário, perguntaram a ele, eu achei que depois que foi uma pergunta provocativa, perguntaram se ele acredita que Jesus foi filho de Deus. E ele respondeu num instante, sim, somos todos filhos de Deus. Isso aos 5 anos. E o meu marido, que era filósofo das religiões, o professor Walter Hirschfeld, ele falou que quando se discute, ele trabalhava muito com ecumenismo e fraternidade. Quando se discutia a questão das religiões, ele falava, é muito simples, é tudo como uma grande orquestra, todo mundo tem o seu instrumento, mas só tem um regente. Nós estamos numa hipernoite, não estamos? Não é um hipertexto, tem uma hipernoite. Mas eu gostaria de ser fiel ao nosso horário, né? E poder propor que ainda temos amanhã, antes de terminar, mas eu sei que a gente precisa terminar na hora, não é? Temos a última pergunta, tá bem? Por favor. Fazer de Gogó. A minha formação sobre a licenciatura católica, fazer a pergunta. Essa pergunta, vamos lá. Me surpreendeu hoje saber que eu corrigi, se eu errei, eu quero ser corrigido. Quero me esclarecer. Os fariseus, então, seria a elite. Eu entendi assim, os fariseus a elite, depois tem que a gente tipifica como judeu, que na realidade é o povo, é parte do povo judeu, na minha cabeça funciona assim. E aí o que me trouxe surpresa foi o seguinte: caramba, o senhor sempre nos ensinou lá em Santos que devemos olhar Jesus também no contexto judeu. Jesus era judeu. Tá? Então, dentro do contexto que Jesus era judeu, ele estava num momento em que havia uma elite política, os fariseus, e eu tinha fariseu como sacerdote, mas hoje, pelo menos, entendi não só sacerdote, mas a elite. Então Jesus veio para a salvação do povo, mas ao mesmo tempo para combater essa elite. Por isso, então, que eu vou convidar o senhor a vir fazer os cursos do Centro Cristão Judaico, de Estudos Judaicos no Centro Cristão, porque não são elite, e não são sacerdotes, e não é preciso estudar mesmo. Acho que é um papel da igreja, um papel, né, para vir todos os movimentos da sociedade de Jesus, né? Então, convido você a vir fazer o curso, né? Já convidei você antes de entrar para fazer a peregrinação para Israel, né? Que é justamente para a gente poder concluir, precisamos concluir mesmo um pouco, né? Mas eu gostaria que ficasse, então, temos essa parte de ele falar dos futuros projetos de Sion, que acho que é importante que o Padre Donizete fale, e continuar esse hipertexto, fazendo as perguntas que a gente vai se aproximando, não importa se um vai concordar, discordar, também fiquei em dúvida, né, quando gostaria de perguntar, né? A teologia, ela vai sempre fazer uma conceituação de algo que foi vivido, a revelação toda de Deus na história, não? Eu sou o Deus que te cura, não, eu ouvi o grito dos oprimidos, desci para libertá-lo. O povo só enfrentou tudo porque teve alguém que entrou na história,
Deus falou de muitos modos, na plenitude enviou o seu Filho. Então esta parte da revelação, não seria Deus o grande fundador, não? Das religiões, ou fundador da religião? Então convido, viu? Vamos receber, o professor Marivan vai nos entregar, né? Na hora da saída, possível? Para quem desejar, deste folhetinho que tem um dos programas e também uma outra folhinha que a gente vai entregar sobre um projeto de estudo da Paraxá da semana, a cada sábado das 8 às 9 da manhã, para vermos e estudarmos um pouquinho. É de graça, um estudo bíblico, virmos aqui estudar. Quem desejar vai receber a folhinha para o próximo encontro. Vamos começar no sábado. Fazemos um estudo bíblico como cristãos, de um texto que é patrimônio dos judeus e dos cristãos, que é o Antigo Testamento, tá bom? Mas gostaria de então convidar para amanhã o Rabino Michel Schlesinger, que vem às 8 horas, está confirmado, não viajou, não está em viagem. Falei ontem, hoje com ele, quer que vá buscá-lo? Não, eu vou para aí. Os livros já chegaram? Já chegaram. E também confirmei hoje de manhã com o professor Matias, que também chegou de Frankfurt. Falei, só vai chegar mesmo? Não posso furar 3 vezes, né? Não, vem. Então ele venha na quinta-feira, tá bom? Mas convido então o padre Donizete para falar desses futuros projetos, para a gente poder terminar 9h30 também. É observado. Vou lembrar que eles confirmaram. Confirmado. Tudo confirmado então para amanhã, quarta e quinta-feira. Eu serei em breve. Só um elemento de resposta para essa pergunta: os fariseus não eram uma elite, ao contrário, era gente popular do povo. A maioria dos sacerdotes eram da corrente dos saduceus. Então, os sacerdotes, por assim dizer, eram mais elite do que os fariseus. E são eles que, de uma certa maneira, salvam a fé popular, transmite e levam à frente. 2 minutos de propaganda. Vejam o interesse desses nossos encontros, aprofundamento, estudo, questionamento, aulas. Nós estamos buscando, digamos, como dizer, normalizar, organizar isso em forma de cursos que já temos, o Papai Noel disse no início, mas de maneira, digamos, não mais acadêmico, porque já é acadêmico, mas de uma maneira mais aberta e com o reconhecimento possível do MEC. É isso que nós estamos trabalhando. Eu espero que a gente consiga até o meio do ano que vem, até julho do próximo ano, transformar parte desses cursos numa pequena faculdade, que a gente vai chamar provavelmente Faculdade de Sion, com basicamente 3 cursos, um curso de teologia, sobretudo para leigos, um curso de ciências religiosas e provavelmente um curso também de pedagogia social, com o objetivo de dar uma formação que seja de qualidade, que seja de excelência, e também para aqueles dentre vocês que precisarem, que quiserem ter um título, um reconhecimento, nós estamos trabalhando para chegar a ter este reconhecimento e poder oferecer para vocês. Era esta propaganda. Muito obrigado, boa noite e até amanhã para o próximo, não para o próximo vídeo, mas para a próxima conferência. Então passem na lojinha para ver os livros, ok?